Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Juan e hoje eu tô gravando mais um vídeo da nossa série Criando um Jogo no Scratch. Bom gente, esse aqui é o segundo vídeo da nossa série e antes de começar eu vou mostrar pra vocês uma prévia do que nós iremos fazer hoje. Esse é o jogo. Vocês podem ver que eu já acrescentei algumas coisas, como por exemplo, obstáculos, itens e uma música. Uma pequena demonstração aqui pra vocês de como o jogo está rodando. Esses obstáculos, a função deles é ter a mesma do que essas paredes. Se eu triscar em algum deles, o meu personagem perde e eu volto pro começo. Vocês também podem ter percebido que lá em cima apareceu um contador. Quando eu pego um diamante, esse contador aumenta. Isso vai ser uma espécie de um score que eu coloquei para quando você pega algum item, para servir como uma pontuação para o jogador. Dependendo do que pode acontecer a seguir, eu posso utilizar isso para alguma coisa, como por exemplo, criar alguma lojinha ou algo do gênero. No caso, essa bandeira aqui serviria para quando eu chegar com o personagem aqui, eu ganhasse e pulasse para o próximo nível. Mas como eu ainda não fiz o próximo nível, só botei aí para marcar a saída de onde vai terminar o labirinto. Fora isso, todas as funcionalidades de sempre já estão aqui. De eu clicar na bola, ela mudar de cor, todos os sons já estão colocados. E quando eu perco, quando eu trisco em algo, ela volta pra cá. Bom pessoal, agora eu estou de volta aqui no nosso projeto onde nós tínhamos parado. E agora, por onde nós vamos começar? Bom, primeiro eu vou acrescentar os itens coletáveis, os cristais. Como que eu vou fazer isso? Nós só temos um ator por enquanto, que é a bola. Mas se eu vir aqui em selecionar ator, vamos procurar alguns outros aqui do próprio Scratch. Temos esse daqui, Crystal. Ok, eu tenho um. No caso, eu quero dois, para deixar igual estava na simulação lá. Então, eu vou clicar com o botão direito nele e duplicar. Ok, eu tenho dois cristais. Então, primeiro vamos analisar onde nós deixaremos esses cristais. A ideia é que se o player vem aqui e termine aqui, ele tenha que passar por outros locais para ter mais desafio. Um dos cristais eu irei colocar aqui e o outro eu irei colocar aqui. Tudo bem, nós já temos dois cristais, mas eles só estão estáticos aí, eles não têm programação nenhuma. Um deles eu vou até alterar a fantasia para não ficar muito repetitivo. Esse daqui eu irei colocar essa fantasia, Crystal B. Ele ficou um pouco grande, então vamos diminuir o tamanho. Vou colocar 50. E vou aproveitar e diminuir o tamanho desse outro Crystal aqui também. Pronto. Agora, como eu estava dizendo, vamos adicionar uma função para eles. Eu quero que, primeiramente, quando a bandeira verde for clicada, ele sempre repita a seguinte ação. Eu vou usar o Ctrl C e vou colocar dentro do sempre. Eu vou colocar também um sensor e eu quero colocar esse sensor dentro do C e alterar. No lugar de ponteiro do mouse eu vou colocar Ball, que é o nosso player, o nosso personagem jogável. Tá, se tocando em Ball, o que vai acontecer? Eu quero que esse cristal desapareça. Então eu vou vir aqui em aparência e vou colocar esconda. Como eu vou colocar um esconda, eu já vou me adiantar e colocar outro mostre. Por quê? Porque quando ele esconder, ele não vai mostrar de novo. Então eu tenho que botar a opção dele se esconder e depois a função dele voltar. Para isso eu vou colocar esse mostre bem aqui em cima. Então toda vez que eu entrar, que eu começar o jogo, ele primeiro vai mostrar. Não importa como ele esteja, ele vai voltar para a opção de desoculto. Tudo bem, vamos testar agora. Clicar na bolinha e levar ela até aquele cristal. Isso se eu conseguir, né? Ok, o cristal sumiu. Só que não tá com som e nem nada do gênero. Vamos continuar modificando aqui para melhorar mais ainda o nosso jogo. Então vamos acrescentar um som para ele. Ele já vem com alguns sons prontos aqui, como Collect. Eu quero que ele toque esse som quando eu triscar nele. Então, muito simples. Vamos aqui em Sons e colocar Toque o som Collect. Se tocando em Ball. Tá ok. O que mais eu posso acrescentar nele? Eu posso acrescentar para ele ter um pequeno movimento, uma pequena animação, porque um cristal estático pode ficar não muito interessante, não muito bonito. Então, como que a gente vai fazer isso? Nas opções aqui de aparência, a gente tem várias coisas, como por exemplo, efeitos. O que são isso?
Isso são coisas que alteram a aparência, a fantasia do nosso ator que está no momento. Como, por exemplo, cor, olho de peixe, turbilhão, pixelado, mosaico, brilho, fantasma. E tem a numeração, a quantidade deles. Então, se eu quiser que ele fique piscando, eu vou ter que fazer o seguinte. A minha ideia é mexer no brilho. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Para ele não fazer uma piscada muito brusca, logo em seguida tá com a cor, depois piscar e voltar de novo, eu quero que ele faça gradativamente. Eu vou fazer o seguinte, vou utilizar o controle e o repita. Eu vou fazer isso e no bloco mude tanto ao efeito brilho. Então, aqui tá 25 ao efeito brilho, esse número é muito. Eu vou colocar só 2.5. Vou alocar isso aqui no repita. E toda vez que isso aqui for rodado, ele vai mudar 2.5 ao efeito brilho. Mas o que vai acontecer? Quando eu rodar ele vai ficar cada vez mais brilhante até o ponto que vai sumir. Então, como que a gente vai fazer para ele voltar ao normal? Que eu quero que ele brilhe e depois volte ao normal. Eu vou colocar, repita 10 vezes e mude menos 2.5. Vamos ver? Pronto, ele vai voltar ao normal. Vai rodar isso, depois ele vai ter uma pequena pausa, um espere, de talvez 0.3 segundos, depois vai rodar esse, depois eu quero que ele espere de novo para repetir o ciclo. Vocês já vão entender como vai ficar. Agora que eu já tenho isso aqui pronto, eu vou colocá-lo dentro de um sempre e não vou misturar com essa linha de código aqui, eu vou colocar em uma separada, porque senão pode dar algum conflito. Quanto mais separado vocês fizerem as coisas, melhor na hora da programação em si. Vou colocar um evento, né? Quando a bandeira verde for clicada. Então, quando eu clicar na bandeira, ele vai repetir. Ele vai rodar isso e isso. Vamos ver como vai ficar? Perfeito. Temos um cristal que pisca. Vamos dar uma testada para ver como é que está ficando. Teoricamente, ele já tem que tocar o som. E, como vocês já viram, ele está piscando. Perfeito. Agora, gente, ainda está faltando uma pequena coisa, que é a pontuação. Então, agora a gente vai utilizar uma coisa muito importante. Por quê? O Scratch é limitado, mas ele tem essa opção aqui, chamada aqui em variáveis, que é criar uma variável. O que é isso? Já que vocês vão entender. Eu posso criar uma variável aqui e chamar ela de pontuação. Eu vou colocar ela para todos os atores e criar. Tudo bem, ela está aqui em cima. O que eu faço com ela? Eu tenho os blocos de comando dela. Então, eu posso colocar adicione, mude ou mostre toda vez que alguma ação acontecer. Essa linha de código aqui, ela se refere ao cristal entrar em contato com a bola, por causa do tocando em ball. Então, nela que eu irei adicionar a nossa nova variável. Eu vou usar o comando adicione tanto a variável. E vou colocar variável pontuação. Vou colocar esse bloco bem aqui, ou seja, quando a bola triscar no cristal, ele vai adicionar 1 à pontuação. E eu também vou fazer mais uma coisa, eu vou colocar que ele vai mudar a variável pontuação para 0 toda vez que eu iniciar o jogo novamente. Ou seja, caso eu colete o cristal, se eu reiniciar o jogo novamente, a variável pontuação ainda vai ter o valor de 1. Então eu tenho que resetar ela toda vez que eu for começar de novo. Aqui está, vamos fazer o teste. Ok, adicionou um valor à pontuação, tocou o barulho e o cristal estava piscando. Perfeito. Só mais uma alteração que eu vou fazer. Eu acho feio, é uma questão mais de pessoal. O nome pontuação aqui aparecendo o tempo todo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esses outros blocos aqui, que vai ser o esconda e o mostre. Eu vou fazer a mesma coisa que eu já fiz com alguns outros objetos aqui. Que eu quero que ele esconda a variável pontuação toda vez que eu inicie. E que ele mostre ela toda vez que eu ganhar toda vez que eu adicionar um valor a ela, no caso. Ou seja, quando ela triscar na bola. Vamos ver como ficou? Sumiu, já tá certo. Agora vamos lá. E... perfeito. Só que ela continuou... ah, tá. Não é minha variável, é pontuação. Deixa eu só tirar esse minha variável aqui. Pronto, vamos lá. Eu tinha colocado minha variável no lugar de pontuação. Essa minha variável é uma variável que o programa já cria automaticamente.
Perfeito, apareceu pontuação e apareceu 1. Ok. Eu só vou fazer uma pequena alteração na jogabilidade porque eu tô achando que a bola tá demorando muito para seguir o mouse, está dificultando um pouco o jogo. Então no lugar de 0.5 segundos eu vou colocar só 0.2, que eu acho que vai ficar uma velocidade razoável. Então, perfeito. Só que vocês devem estar pensando, ok, Juan, você só mexeu em um cristal e o outro, você vai ter que fazer tudo de novo? Não. Por quê? Tá vendo que eu posso arrastar esse código aqui? Eu posso arrastar ele tanto para mexer ele de local aqui dentro da própria área de programação, quanto levar ele para outros atores, como assim. Eu arrastei ele para dentro do Crystal 2. Vou fazer o mesmo com esse. Entrando aqui no Crystal 2, nós temos os dois trechos de código exatamente iguais a este. Isso é muito útil para quando você vai programar muitas coisas repetitivas e você só dá um copia e cola. Vamos testar e os dois cristais estão piscando. Significa que os dois estão programados corretamente. O que acontecer com um, vai acontecer com o outro. Então, é basicamente isso, gente. Eu pensei que iria dar para abordar mais coisas nesse vídeo, mas ficou um pouco grande só para explicar a questão dos itens coletáveis. Vocês já aprenderam o básico a como fazer um. Então, sabendo fazer um, você sabe fazer os demais. Se você quiser adicionar mais cristais ou algo do gênero no seu jogo, é só seguir mais ou menos o que eu fiz aqui. Se você quiser adicionar alguma animação nele, mexa com a questão dos efeitos aqui em aparência. Pode colocar um repita ou algo para dar uma questão mais agradável nela, na mudança da aparência, porque para não ficar muito brusco. Você também pode adicionar sons, né, ao seu ator, nós já vimos isso antes. E a questão principal, eu acho, é a da variável. Por quê? Porque com ela você pode criar novas funções para o seu jogo. Por exemplo, eu criei essa variável, né? Toda vez que eu pego um cristal, um coletável, adiciono um valor a ela e mais posteriormente eu posso estar fazendo uma loja ou algo do gênero. Como por exemplo, eu crio um código que fala, se você tiver pego pelo menos 10 pontos, ou seja, 10 diamantes, você vai para uma fase bônus e lá você tem direito a outras coisas. Ou então você libera uma passagem mais rápido para o final do jogo. Entende? Você tem mais ferramentas, mais possibilidades de criar coisas mais complexas com os seus jogos e assim ficar cada vez mais divertido e atrair mais pessoas para eles. Bom, gente, por fim, o vídeo de hoje foi isso. O próximo vídeo eu vou ensinar vocês a adicionar inimigos e possivelmente a fazer uma música. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Obrigado por assistirem até aqui e até mais.